Intenções de oração do Santo Padre, o Papa. Eu queria saber aqui, será que você tem consciência de que o Papa organiza anualmente, a cada mês, uma intenção de oração para ser rezada pela Igreja no mundo todo? Pois é, minha gente. Todos os meses, anualmente, o Papa Francisco organiza essas intenções de oração. E são muito interessantes. São orações que tocam muitas realidades e é um pouquinho sobre elas que nós vamos falar aqui no episódio do podcast Vamos Juntos dessa semana, em especial a intenção de oração do Papa desse mês de junho. Eu sei que vocês estão aí todos animados com as festas juninas. Estamos aí em plena semana de celebração aí de São João Batista, em que inclusive nós já falamos sobre ele aqui em um dos nossos episódios, né? Dissemos que ele era um profeta arretado. É um dos episódios dos primeiros ainda, do primeiro ano nosso de podcast. Se você for pesquisar lá no nosso histórico, você vai encontrar um pouquinho sobre isso. Mas hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre a intenção do Papa Francisco para esse mês de junho, que vale a pena a gente conversar sobre ela. Então, o convite está feito. Espero que você abra sua mente e seu coração para se conscientizar ainda mais dessa intenção de oração e, quem sabe, rezar também junto com a gente, junto ao Papa, pela intenção desse mês que é tão urgente e tão séria. Vem saber mais sobre ela? Vamos juntos? Você está no podcast Vamos Juntos. O podcast da Juventude Salesiana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto e com muita alegria recebo você aqui nesse espaço de crescimento, de fortalecimento da nossa fé, de conscientização também, por que não? Logicamente. Aqui no podcast Vamos Juntos nós conhecemos muitas realidades, damos muitos passos rumo à construção do Reino de Deus, à efetivação do projeto de Cristo, porque logicamente somos tocados por seu amor e por sua graça. E Ele não nos deixa sós, nos envia sempre pessoas maravilhosas para acompanharem a gente no caminho. Uma delas é o Papa Francisco. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante e que eu não sei se todo mundo sabe, né? Que são as intenções de oração do Papa, em especial a intenção desse mês de junho de 2024. Mas, antes da gente tocar mais profundamente nesse assunto, eu quero te pedir que você compartilhe esse episódio com o máximo de pessoas que você puder. Se você veio pela rádio, seja bem-vindo e bem-vinda. Se você veio pelo streaming, pelos tocadores de áudio online, sejam também todos bem-vindos e bem-vindas. Se você está vindo aqui pelo YouTube, oi, bem-vindo e bem-vinda. E eu quero que vocês compartilhem, por favor, com todo mundo esse episódio de hoje e os outros também. É só pesquisar por nós lá no Spotify para escutar todos os outros episódios, ou então aqui mesmo pelo YouTube você vai poder acompanhar pela playlist, tá bom? Mas se você está escutando pela rádio, conta para todo mundo que horas que o nosso podcast toca aqui na sua rádio. Vai ser muito legal ter a companhia sua e de muito mais pessoas junto com a gente. Me manda, por favor, também sugestão de temas para os próximos episódios, tá bom? É só você me procurar pelo Instagram, já tem uma galera, graças a Deus, procurando a gente, mandando sugestão. Muito obrigado a todos vocês. E é só me procurar lá. Eu sou Antônio João Neto, tudo junto lá no Instagram. Se você também quiser ver a galera que apoia e que está junto desse projeto do podcast Vamos Juntos, procura lá no Instagram AJS Nordeste. É a articulação da Juventude Salesiana que está aí pelo Nordeste todo e também no Brasil, fazendo um bonito projeto de evangelização acontecer. Nós compartilhamos a espiritualidade juvenil salesiana e é a partir dela que todos os temas são tocados aqui. Então, vem com a gente conhecer o tema de hoje, que são as intenções do Papa. Gente, o Papa Francisco confia mensalmente à rede mundial de oração intenções de oração que exprimem as suas grandes preocupações pela humanidade e pela missão da Igreja.
A sua intenção de oração mensal é um chamado que ele faz ao mundo inteiro para que a gente possa transformar a nossa oração em gestos concretos. É como que uma bússola, uma orientação para a nossa missão de compaixão para com todo o mundo. O Papa propõe um caminho para que a gente possa se mobilizar todo mês através de oração e de ação para um mundo mais humano, fraterno, solidário. Essas intenções de oração são frutos de um longo processo de discernimento na Igreja, em diversos países do mundo e com as propostas que vêm de vários dicastérios, congregações e serviços da Santa Sé, do órgão oficial da Igreja. No fim desse processo de discernimento, que dura vários meses, o Papa, tendo em conta todas as propostas que ele recebe, reserva um tempo para rezar e discernir os desafios da humanidade e a missão da Igreja. Ele então confia suas 12 intenções de oração a todos os fiéis e são orientações para a nossa vida e para a nossa missão. Então, se você aí na sua comunidade sente no seu coração um desejo de fazer o bem, de cuidar de alguma causa, de fazer acontecer o reino de Deus de uma forma mais prática e também a partir de oração, eu te convido a acompanhar essas intenções do Papa. Vocês podem encontrar essas intenções se vocês pesquisarem na internet Rede Mundial de Oração do Papa, tá? Pesquisem aí, Rede Mundial de Oração do Papa. Vocês vão encontrar um site onde a gente pode ter a agenda de todas as intenções de oração mensais de todos os anos, tá? Para esse mês de junho de 2024, nós temos uma intenção muito importante. Pelos que fogem do próprio país. É a difícil realidade dos migrantes. O Papa diz assim: rezemos para que todos os migrantes que fogem da guerra ou da fome, forçados a viagens cheias de perigo e de violência, encontrem acolhimento e oportunidade de vida nos países que os recebem. Minha gente, é uma realidade muito complexa, uma realidade muito difícil e que com certeza você já teve contato pelos jornais, por tantas notícias e quem sabe aí na sua cidade, na sua realidade, você já encontrou uma galera que migrou para a sua localidade por uma situação muito difícil que estava enfrentando lá no seu país. Quem quer se mudar de cidade, quem quer se mudar de país, geralmente tem a intenção de melhorar de vida, financeiramente ou afetivamente, quem sabe. A gente tem às vezes vontade de viajar, de ir para algum outro lugar, de conhecer novas realidades. Mas isso é muito legal quando parte da sua vontade, a partir do seu desejo de uma melhora de vida, sem que isso seja forçado. O que nós estamos vendo no mundo, infelizmente, e é um fenômeno não novo, tá? É um fenômeno que existe já há muitos anos, são várias pessoas fugindo dos seus países, na maioria das vezes forçados, por uma realidade de guerra, na qual eles não fazem parte, na qual eles não estão pedindo por isso, na qual eles não têm nada a ver com o que está acontecendo, é uma briga de poderosos, ou é uma situação difícil, de extrema fome, de pobreza. É realmente uma situação complicada, muito dolorosa e que, infelizmente, minha gente, a falta de humanidade faz com que muita gente ignore essa realidade. Nós, que somos cristãos, nós que temos o coração unidos ao coração de Cristo, não podemos ficar indiferentes a tudo isso, né? É por isso que nós devemos acolher. Acolher é uma expressão de amor, daquele dinamismo de abertura que nos ajuda a ir adiante e a concentrar a nossa atenção a outra pessoa. Procurar o melhor para a vida dessa pessoa. E que na sua pureza é a caridade infundida por Deus. Acolher é a caridade que Deus colocou no nosso coração. Na medida em que uma sociedade for permeada por essa atitude de abertura e acolhimento, ela vai se tornar capaz de integrar todos os membros que fazem parte dela, inclusive aqueles que por várias razões são estrangeiros existenciais ou então mesmo exilados ocultos. Aquelas pessoas que se sentem deslocadas da sua realidade. Como às vezes, por exemplo, as pessoas que têm deficiência se sentem, ou mesmo os idosos. A segunda passagem da Fratelli Tutti que o Papa propôs para nós está no número 141, diz assim:
A verdadeira qualidade dos diferentes países do mundo se mede por essa capacidade de pensar não só como país, mas também como uma família humana. E isso se comprova, sobretudo, nos períodos de crise. Esses nacionalismos fechados manifestam, em última análise, uma incapacidade de gratuidade e a errada persuasão de que podem se desenvolver à margem da ruína dos outros e que, se fechando aos estrangeiros, estarão um pouco mais protegidos. O migrante é visto como um usurpador, um ladrão, que nada oferece. Assim, o pessoal começa a pensar de um jeito muito errado que os pobres são perigosos ou então inúteis. E os poderosos são ótimos, generosos, benfeitores. A gente só vai poder ter um futuro se a gente puder incluir, acolher de um jeito gratuito. Esse aspecto da gratuidade é essencial para poder gerar fraternidade e amizade social. Para todo mundo, o Papa sublinha uma frase: só poderá ter fruto uma cultura sociopolítica que inclua o acolhimento gratuito. Acolhimento gratuito. A gente fala frequentemente da contribuição que os migrantes dão ou podem dar às sociedades que recebem eles. Mas o critério fundamental não reside na atitude da pessoa, mas sim no valor em si mesmo que essa pessoa representa. Afinal, a outra pessoa não merece ser acolhida tanto pelo que ele tem, nem pelo que ele pode dar, ou o que ele pode ter, mas pelo que ele é. Filho e filha de Deus. É sempre muito impressionante como no Antigo Testamento há recorrência nos profetas, nos livros históricos, das 3 pessoas com as quais ele deve ter um cuidado especial: a viúva, o órfão e o migrante. E esse cuidado vai se repetir no Êxodo, mas principalmente no Deuteronômio, no Levítico, no Levítico também, esse cuidado mesmo com as viúvas, com os migrantes e com os órfãos. É recorrente. Por exemplo, se fizeres a colheita, não passes outra vez. O que restar lá, o que sobejar lá, deixa-o para a viúva, para o órfão, para o migrante. É importante retomar essa condição do acolhimento, do modo de acolher aqueles que nada possuem ou vivem numa situação difícil. É isso aí, gente. A gente não pode deixar de lado essa realidade que toca a nossa vida. Nós temos aí no mundo uma situação complexa dos migrantes e o Papa Francisco pede para que a gente reze e haja em prol dessa galera. Olha, o próprio Jesus viveu essa realidade de imigração, você sabia, né? Porque para nascer ele viajou um monte e depois de nascido teve que ir para um país porque estava ameaçado de morte, um país estrangeiro. Ele foi para o Egito. Os primeiros anos de vida de Jesus Cristo foram bem difíceis. Imagina Maria, em sua primeira e única gestação, uma menina jovem que teve que aprender a cuidar de um bebê sozinha, sem sua mãe e seu pai por perto, sem primas, sem amigas por perto. Ela teve que criar Jesus com seu marido José sozinhos. Então, é uma situação difícil, num país estrangeiro ainda, meu Deus. Bom, gente, mas para a gente não ficar somente com a intenção, a gente vai ouvir palavras do próprio Papa Francisco, que no dia 4 desse mês de junho escreveu uma mensagem para o Dia Mundial dos Migrantes e dos Refugiados. Papa Francisco diz assim: caros irmãos e irmãs, foi concluída no dia 29 de outubro de 2023 a primeira sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que nos permitiu aprofundar a sinodalidade entendida como vocação originária da Igreja. A sinodalidade apresenta-se, sobretudo, como um caminho conjunto do povo de Deus e com o diálogo fecundo de carismas e ministérios a serviço do advento do reino. O foco colocado na sua dimensão sinodal permite à Igreja descobrir de novo a sua natureza itinerante como povo de Deus em caminho na história, peregrino, diríamos, entre aspas, migrantes, rumo ao reino dos céus. É espontânea a referência da narrativa bíblica do Êxodo, que apresenta o povo de Israel a caminho da terra prometida.
uma longa viagem da escravidão à liberdade que prefigura aquela igreja rumo ao encontro final com o Senhor. Da mesma forma, é possível ver nos migrantes do nosso tempo, como naqueles de todas as épocas, uma imagem viva do povo de Deus a caminho da pátria eterna. Suas viagens de esperança nos recordam que a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, como nos diz o texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. As duas imagens, a do êxodo bíblico e a dos migrantes da atualidade, apresentam diversas semelhanças. Como o povo de Israel no tempo de Moisés, os migrantes muitas vezes fogem de situações de opressão e abuso, de insegurança e discriminação, de falta de perspectiva e de desenvolvimento. Como os hebreus no deserto, os migrantes encontram muitos obstáculos no seu caminho. São provados pela sede e pela fome. Estão exaustos pelos esforços e pelas doenças. São tentados pelo desespero. Mas a realidade fundamental do êxodo, de todo o êxodo, é que Deus precede e acompanha o caminho do seu povo e de todos os seus filhos e de todos os tempos e lugares. A presença de Deus entre o povo é uma certeza da história da salvação. O Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixará nem te desamparar, como a gente lê em Deuteronômio 31, versículo 6. Para o povo que saiu do Egito, essa presença se manifesta em formas diferentes. Uma coluna de nuvem, de fogo, que indica e ilumina o caminho, como a gente viu em Êxodo 13, 21. A tenda do encontro, que guarda a Arca da Aliança, torna tangível, torna muito visível e presente a proximidade de Deus, como a gente vê em Êxodo 33, versículo 7. A vara com a serpente de bronze, que garante a proteção divina, como a gente vê em Números capítulo 21, versículos 8 e 9. O maná e a água, como a gente vê em Êxodo 16, versículo 17. São dons de Deus a todo o povo que estava faminto e sedento. A tenda é uma forma de presença particularmente importante de Deus. Durante o reinado de Davi, Deus recusou ser confinado num templo para continuar a viver numa tenda e assim poder caminhar com seu povo. De tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, como no primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, versículo 5. Muitos migrantes experimentam Deus como companheiro de viagem, guia e tábua de salvação. A Ele se entregam antes de partir e recorrem a Ele nas situações de necessidade. Nele buscam consolo nos momentos de desânimo. Graças a Ele, existem bons samaritanos ao longo do caminho. A Ele, em oração, confiam as suas esperanças. Quantas Bíblias, Evangelhos, livros de orações e rosários acompanham os migrantes nessas suas viagens através dos desertos, rios, mares, das fronteiras de cada continente. Deus não só caminha com seu povo, mas também no seu povo, no sentido de que ele se identifica com os homens e as mulheres em caminho através da história, em particular com os últimos, os pobres, os marginalizados, como se prolongando o mistério da encarnação. Por isso, o encontro com o migrante e com cada irmão e irmã necessitados é também encontro com Cristo. Ele mesmo nos disse isso. É Ele quem bate à nossa porta, faminto, sedento, forasteiro, nu, doente, preso, pedindo para ser recebido e assistido. O juízo final, narrado lá em Mateus, no capítulo 25 do seu Evangelho, não deixa dúvidas. Eu era estrangeiro e você me hospedou. Versículo 35. E mais, em verdade vos digo, quando fizestes isso a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. No versículo 40. Portanto, cada encontro ao longo do caminho representa uma oportunidade de se encontrar com o Senhor. E é uma ocasião cheia de salvação, porque na irmã ou no irmão necessitado da nossa ajuda, Jesus está presente. Nesse sentido, os pobres nos salvam, porque permite a gente encontrar o rosto do Senhor. Caros irmãos e irmãs, nesse dia dedicado aos migrantes e refugiados, vamos nos unir em oração para todos aqueles que tiveram que abandonar suas terras em busca de condições de vida dignas.
Sintamo-nos em caminho juntamente com eles. Façamos, entre aspas, sínodo, ou seja, juntos. Fiquemos juntos deles. E vamos confiá-los, todos nós, ao Senhor, bem como a próxima Assembleia Sinodal, a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, sinal de segura esperança e consolação no caminho do povo fiel de Deus. Minha gente, o Papa Francisco ainda vai concluir essa mensagem com uma oração. Mas antes da gente partir para esse momento da oração, eu quero, agora em minhas palavras, como eu fiz no início desse podcast, dirigir-me a vocês. Eu sei que a gente está acostumado a ter medo do estrangeiro, mas é próprio do texto bíblico. Nós devemos acolher o estrangeiro. Devemos acolher aquele que é diferente de nós. Isso pode nos ajudar muito a gente aprender a amar melhor as pessoas. É claro, muitas situações difíceis podem advir daí. Porém, mais difícil é a gente fechar o nosso coração à acolhida do irmão. Porque assim a gente não vai permitir a vida nem dele, nem nossa. Você sabe, você precisa sempre de alguém. Essas pessoas estão precisando de você, estão precisando de nós. Se não tem nenhum migrante na sua terra, pelo menos reze por essas pessoas. Vai lá naquele site que eu te disse, Rede Mundial de Oração do Papa, e procura ver como é que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas. Olha, aqui no nosso país, aquela situação do Sul ainda não acabou. E pelo que a gente tem visto, a tendência dela não é de melhorar tanto. Afinal, infelizmente, os nossos péssimos governantes não têm feito trabalhos efetivos, em sua maioria, para ajudar aquelas pessoas, principalmente os que foram eleitos para cuidar daquele pessoal. Então, o que cabe a nós? Cuidar, rezar e cuidar. Então, unindo, se não for muita ousadia da minha parte, a intenção do Papa pelos migrantes, vamos rezar também e fazer algo também pelas pessoas do sul do nosso país, que também estão precisando de ajuda e que estão se vendo forçadas a sair de sua casa para poder encontrar um outro lugar para viver, já que, infelizmente, por irresponsabilidade dos seus governantes, não conseguiram viver em paz em sua própria casa. Como, infelizmente, o governador de lá falou, não era agenda. O Estado estava em outra agenda. Ou seja, estava preocupado com outra coisa que não a vida daquelas pessoas. Revoltante, né? Mas infelizmente é o que a gente tem visto diante de nós. Você que escuta o podcast Vamos Juntos, não se esqueça. Você é filho, filha de Deus, assim como todas as outras pessoas do resto do mundo. E assim como você, essas pessoas precisam de cuidado, de respeito, de carinho, de viver. Se você está em condições boas de vida, se você está podendo ter um teto, uma casa, uma realidade gostosa para você, cuide de quem precisa. Veja quem está ao seu redor precisando de cuidados. Às vezes teve até que sair de sua casa para poder sobreviver. Gente, é uma realidade difícil. Por isso, encerrando esse nosso podcast que trouxe um tema duro, difícil, porém que nos ajuda a rezar e abrir o nosso coração, vamos nos unir ao Papa e rezar juntos a oração que o Papa propôs para essa mensagem do Dia Mundial do Migrante e Refugiado de 2024. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus onipotente, somos a vossa igreja peregrina, a caminho do reino de Deus. Habitamos, cada qual, na própria pátria, mas como se fôssemos estrangeiros. Cada região estrangeira é a nossa pátria, e cada pátria é para nós terra estrangeira. Vivemos na terra, mas temos a nossa cidadania no céu. Não nos deixeis tornar-nos donos da porção do mundo que nos destes como habitação temporária. Ajudai-nos a não cessar jamais de caminhar, juntamente com os nossos irmãos e irmãs migrantes, rumo à habitação eterna que vós nos preparastes. Abri os nossos olhos e o nosso coração para que cada encontro com quem está necessitado se torne um encontro com Jesus, vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Linda essa oração, né?
E é justamente desse jeito que a gente quer encerrar o nosso podcast, nesse clima de oração, nesse clima de caridade, de oração caritativa para com as pessoas que mais precisam. Espero que esse podcast tenha te ajudado a abrir um pouquinho mais a sua mente, o seu coração para essa difícil realidade dos migrantes e que te ajude a se mobilizar, a fazer alguma coisa para além da oração. Conto com a sua ajuda, com a sua abertura de coração, para que juntos, a pedido do próprio Cristo, a gente consiga levar o reino de Deus a todas as pessoas, principalmente as que estão lá, com fome, com sede, com medo, sozinhas. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos então na próxima edição do podcast Vamos Juntos! Essa é uma iniciativa da JS Nordeste e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.